Tá com você, Natália. Vai, manda abraço. Tá gravando. Estamos gravando. Pessoal, de novo, né? Um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Que legal, é muito bom ter vocês. Espero que vocês estejam gostando da disciplina, começando a conhecer alguns dos conceitos, né, do Foucault e dos seus principais releitores, né? A gente procurou trazer alguns textos dos seus principais releitores, né, de alguns dos bons releitores dele. E é claro, né, pessoal, a melhor forma da gente ter mais contato com o autor é lendo as obras dele. Então, quem gostou, quem, né, quero conhecer mais, me interessa. A gente encontra muitas obras do Foucault na internet, bastante coisa mesmo. Tem tudo para o Kindle, né? Quem tem o Kindle, né, não quer comprar o livro físico. São, assim, algumas são mais difíceis de encontrar, mas a maioria você encontra facilmente à venda, inclusive em sebos, tá? Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nessa conversa, mas a gente vai falar bastante, né? Vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos que estão numa das obras mais conhecidas do Foucault, que é o Vigiar e Punir. Eu estava conversando agora há pouco com o Roberto, tá? É uma obra que, para quem gostou do Foucault, quer escrever um pouco sobre ele, conhecer mais, é uma obra que eu recomendo bastante, principalmente porque é a obra onde ele mais trata sobre a disciplina. Sobre a disciplina, claro, dentro do contexto teórico, né, da abordagem teórica que ele nos apresenta. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, acho que vale bastante a pena a leitura, tá? Recomendo muito. E fora isso, né, hoje a gente vai falar sobre uma perspectiva, vou chamar assim, que mexe muito com todos nós, né? Vocês vão ver que conforme a gente for avançando, alguns questionamentos vão começar a aparecer para você. Você vai falar, meu Deus, mas eu não tinha pensado nisso. O que é isso para mim? O que isso quis dizer? Você vai começar a se fazer algumas perguntas, e essa é a intenção, principalmente porque a gente está no contexto de estudos sobre as relações de saber e de poder também, né? Principalmente quando a gente fala de Foucault. Eu acho essas perguntas fantásticas, né? Essas perguntas pessoais, e eu espero de verdade que elas apareçam nas suas produções, nas suas narrativas, né? No seu TCC, nas suas composições autobiográficas, porque esse é o intuito mesmo, extrair de vocês essas reflexões, principalmente a partir das teorias que a gente aborda aqui, tá bom? Eu vou fazer Deixa eu ver se eu vou fazer a apresentação agora. Vou fazer uma apresentação. Ainda não vou fazer a apresentação. Eu ia colocar uns slides aqui. Roberto, acho que eu fiquei te devendo os slides da aula passada. Ou não, Você me pediu os slides da aula passada? Pedi sim, Natália. Então, eu já te libero hoje mesmo os dois, tá? O da live passada e da live de hoje, tá bom? Antes da gente começar a apresentação e entrar, né, diretamente na teoria, nós vamos fazer alguns resgates pessoais. Acho que é o que vai nos mobilizar para a gente poder falar efetivamente do que a gente se propôs hoje. Então, para começar isso tudo, eu quero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês quem é o sujeito normal. Quem é que eu chamo de normal? Calma. Para você me dar essa resposta, eu vou colocar aqui no chat o link, tá bom? E vou pedir um favor. No final da sua resposta, coloque entre parênteses o seu nome, se você quiser, tá? Se você não quiser, também tudo bem. É para a gente saber quem colocou, porque na hora que você vai colocar, você coloca o seu nome, mas ele não fica visível para todos. Então, dá a sua resposta, não precisa ser nada muito grande, acho que o programa nem permite um texto muito grande, uma frase, a forma como você compreende quem é ou o que é o sujeito normal. Você vai procurar aí nos seus saberes, nas suas vivências, nas suas experiências,
o que é que você entende como um sujeito normal. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês, tá? Ainda não vou compartilhar para não... para os textos de uns não intervirem nos textos dos outros. Vou esperar vocês colocarem as suas respostas primeiro, elas começarem a carregar aqui, e aí eu compartilho, tá bom? Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui, mas nesse momento eu quero que você faça essa reflexão, é sobre normal. Quem é normal para você? Natália, de perto ou de longe? Porque diz que de perto não tem ninguém. Então, não sei, você precisa esclarecer. Precisa ajustar essa lente, né, professor? Ainda mais quem estuda Foucault não salva um, não. Não salvou, gente. A Raíssa tem total razão, não salvou ninguém. Eu, particularmente, senti muita vontade de colocar a Balada do Louco, do Mutantes, aqui como plano de fundo, para o pessoal ir pensando. Cadê o violão, Roberto? Dá pra fazer ao vivo, não? Ia embalar o texto aqui, hein, Roberto? Melhor não, Aldo. Já começou a aparecer muita coisa aqui, hein? Eu vou começar a falar um pouquinho, mas quem quiser ir avançando, né, ir colocando a sua, quem ainda não pôs, né, quiser colocar a sua percepção, tá? Pode ir fazendo isso enquanto a gente conversa. Só dessa tela que vocês estão vendo aí, percebam a quantidade de definições que surgiram aqui numa sala de 36 pessoas, a quantidade de definições diferentes para uma única pergunta. Eu só perguntei quem é o sujeito normal. Olha a diferença das definições. Vocês vão começar a ver agora, conforme a gente for avançando em cada uma delas. Eu vou avançar brevemente para vocês. A minha intenção com essa atividade é que vocês notem o quanto é variável o que a gente entende por normal. O Aldo já colocou, é o que foi normalizado, é o que se tornou normal. Mas, e isso vai ser uma coisa que a gente vai abordar bastante,
procurem pensar em tudo que veio acontecendo até esse sujeito ser considerado como normal. Até esse normal se definir como tal. O que contextualizou essa definição? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. É o indivíduo objetivado pelas normas, que são micropoderes exercidos nos vários círculos sociais. Perfeito. São aqueles que se aproximam de um arquétipo. Sim, são. São aqueles também que se constituem no cerne dos saberes, dos regimes de verdade que estabelecem aquela situação, aquele arquétipo, aquele estereótipo, como normal. Vocês estão começando a enxergar como o saber está no meio dessa história? O poder também. A Rose colocou, aquele que consegue ter opiniões, gostos pessoais, ainda que tenha um pouco de influência, mas tenha firme o seu querer. Olha que percepção totalmente diferente de normalidade. Completamente diferente das que a gente viu até agora. A Rose trouxe um perfil, ela traçou o perfil que ela vê, que ela entende como o perfil da normalidade. E aí eu quero que vocês pensem, como é que a gente chegou, como é que a Rose chegou até esse perfil? De onde surgiu que isso é normal? Como é que isso se estabeleceu como normal para ela? No contexto dela, no contexto histórico, social, cultural, político, institucional. Como que isso se estabeleceu como o normal para ela? A Aline colocou bem básico, o sujeito típico. O sujeito típico é aquele sujeito idealizado, esperado, como diz o Foucault. Essa do Diego eu achei fantástica. Diego, adorei, eu adoro essa passagem dela. A normalidade é uma ilusão. O que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Eu penso que esse trecho, né, que o Diego destacou, vem assim justamente para nos inserir nesse pensamento inicial sobre o que é normal para a gente e como nós podemos questionar tudo isso. Como nós podemos nos posicionar questionando aquilo que vem sendo normalizado. Como é que a gente vai entender esse contexto? E, se possível, transformá-lo? Será que é possível? Sujeito é aquela pessoa que vive de tudo um pouco e não entra em acordo com ela mesma. Uma outra definição de normalidade totalmente diferente. A Rose trouxe uma definição de um sujeito que sabe de si, tem a sua identidade, tem a sua firmeza, e essa definição de uma normalidade que não sabe de nada sobre si, que não tem um acordo consigo mesmo. Sujeito socialmente aceito, aquele que segue o padrão. Quem diz o padrão? Quem diz o que é padrão? De onde vem um padrão? Foi pensando nesses movimentos que o Foucault começou a perceber que nas relações havia algo que direcionava as verdades, os saberes. O Foucault começou a perceber que haviam forças que se estabeleciam nessas... Exatamente, Adriana. Que existiam forças que se estabeleciam nessas relações e que determinavam pessoas, situações. Esse elemento, e a gente falou bastante na aula passada, na live anterior, o Foucault chamou poder. Ele entendeu que o poder está ali, está nesse contexto, está movimentando as forças, estabelecendo padrões, estereótipos. E aí ele traz um monte de técnicas para que isso aconteça, ele faz toda uma teoria em torno a respeito desses assuntos. Não gosto muito do termo normal, a Adriana falou.
Mas, de acordo com a sociedade, normal é quem se enquadra nos padrões e estereótipos convencionais de determinado período histórico. Até para definir o normal, a Adriana usou um conceito normalizado. Então, percebam que nós estamos num contexto de constante normalização do outro, de nós mesmos e até do cachorro. Olha lá. O meu cachorro é o normal, né? E até isso, até essas relações são normalizadas. O sujeito que possui uma ou várias características iguais aos demais sujeitos pertencentes ao grupo. Olha os padrões que a gente conversou. Olha lá os padrões aparecendo como o mote da normalização. O sujeito incompleto. O sujeito normal é aquele sujeito incompleto. E exatamente. É aquele que pratica as regras dentro do meio em que está inserido. É aquele que pratica ou é aquele que aceita e se submete? Isso tem a ver com as nossas relações de poder e saber? Vocês aceitam regras e se submetem? Já pensaram sobre isso? Tem como a gente sair disso? Eu acho que fizeram essa pergunta para Foucault bastante, viu, professor? Se tinha como sair disso. Eu acho que perguntaram muitas vezes para ele se tinha como sair disso. É o bem adaptado às regras sociais, em geral, acrítico, mas uma forma normalizada de entender o normal. Aqueles que mais se adequam aos padrões. Olha como os padrões estão movimentando os conceitos de vocês. O sujeito normal seria aquele que está o mais possível enquadrado dentro do que a sociedade impôs como sendo normal. Aquele que faz o que a sociedade considera apropriado. Quem é sociedade? De onde vem tudo isso, né? Quem é a sociedade impõe padrões? É a sociedade mesmo que impõe padrões? É só a sociedade? É dessa forma que a gente... Vamos pensar em Foucault, tá? É exatamente assim que esses padrões, que esses poderes se estabelecem? Lembra que a gente falou sobre poder na live passada? Ela vem de um ente? Ela vem de um governo? O poder vem... Ele vem necessariamente de uma figura, de uma instituição, de uma pessoa, ou ele se pulveriza por todas as relações? Então, será que essa sociedade que a gente está vendo aí nos nossos conceitos, na verdade, não se traduz num conjunto de poderes e saberes que caracterizam esse grupo e que também produzem e são produzidos? Cuidado para não cair nessa armadilha de achar que é um ente, uma instituição, uma figura, uma pessoa, uma autoridade que detém o poder e que esse poder vem de cima para baixo. Lembre-se que o Foucault enxerga o poder de forma vetorizada, de cima para baixo, de baixo para cima, para todos os lados. Inclusive, na aula passada, a gente até comentou. Você exerce o poder sobre o seu aluno. É um exemplo, tá? Você exerce o poder sobre o seu aluno. Mas o seu aluno também exerce o poder sobre você. Seu diretor exerce o poder sobre você, mas você também exerce o poder sobre o seu diretor. Aquele que talvez segue alguns padrões que regulam o que é e o que não é normal na sociedade. Aí a gente já começa a entrar nessa via de mão dupla que existe entre normalidade e anormalidade. A Márcia colocou um ser que consiga interpretar seus gostos, que consiga olhar para si, olhar para o outro. Vejam, cada um de vocês trouxe uma construção, uma definição que caracteriza quem é o normal. Mas essa definição não surgiu do nada, despretensiosamente. Ela é fruto de uma produção que você
atravessa de acordo com as circunstâncias em que você se inscreve. Circunstâncias sociais, culturais, históricas. Por isso que você está vendo tantas definições diferentes, formas diferentes de conceber o normal. O normal é aquele que aceita o novo, os desafios, e ainda consegue seguir os padrões impostos pela sociedade. Olha lá, mais uma definição trazida pelo normal, trazida por um de vocês de acordo com o seu contexto de vivências. O sujeito normal não é anormal. Sempre haverá uma anormalidade. A normalidade nos deixando, nos guiando, né? Vejam a quantidade, essa é a última, vejam a quantidade de definições que vocês construíram e o quanto elas são diferentes. Isso não é sem razão. Essa diferença sobre os saberes que vocês têm a respeito da normalidade está justamente relacionada com a maneira como as relações de poder em que vocês se inserem, a instituição em que vocês, as instituições, né, nas quais vocês atravessam as suas experiências, todo esse contexto, de alguma forma, dita as verdades que definem quem é o normal para você. O regime de verdades que está para um, nem sempre está para o outro, e assim por diante. Porque esse regime depende das circunstâncias em que ele está inscrito. As verdades, os saberes que criam as nossas definições, né, que nos levam às nossas definições, estão diretamente relacionadas com as relações que nós produzimos e que nos produzem nos nossos caminhos, né, nas nossas jornadas, nas nossas experiências cotidianas. Eu quis fazer essa brincadeira aqui, né, eu vou chamar assim, para vocês verem o quanto entender a normalidade e a anormalidade é complexo e o quanto as verdades que nos norteiam são diversas. Vocês conseguiram ver isso? Deu para enxergar essa diversidade toda? A gente vai aprofundar um pouco isso agora, tá? Agora que vocês começaram, né, entraram nessa dinâmica de pensar e questionar a normalidade, a gente vai começar a associar tudo isso com as nossas teorias. E agora sim eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Os slides. Pronto. Nós começamos falando sobre quem é o sujeito normal. A gente começou com esse questionamento. E eu acho que nada mais feliz do que a gente começar com um questionamento, principalmente num curso em que a gente está tratando sobre saberes. Para tratar sobre o conceito de norma, de normal, de normalidade, eu sugeri algumas leituras que se fundamentam na obra do Canguilhem. O Foucault cita o Canguilhem em várias das suas obras, ele faz citações do Canguilhem. O Canguilhem era um médico, e a obra que o Foucault mais cita dele é essa aqui, ó. Eu tenho ela porque usei para minha tese de doutorado e já li duas vezes, né? Uma depois que eu entendi algumas coisas, né? Uma antes e uma depois que eu entendi algumas coisas. Chama-se O Normal e o Patológico. Nela, o Canguilhem faz uma discussão muito interessante, né? Trazendo, inclusive, elementos da medicina, que é algo que o Foucault também tem muito apreço, né? Ele também faz esse movimento nas suas obras. O Canguilhem traz elementos da medicina para explicar a maneira como a gente concebe a normalidade e a patologia, né? Ou melhor, a normalidade e a anormalidade. Vou colocar aqui, Raíssa. Georges Canguilhem.
O livro se chama O Normal e o Patológico. Ele faz uma abordagem inicial e depois ele traz a abordagem dele mesmo 20 anos após ele ter feito essa inicial. É bem interessante você ver o avanço, né, do próprio Canguilhem na compreensão, né, da norma, do normal, de como a norma nos dita e define o que é normal, o que é anormal, o que é patológico. Esse trecho que vocês estão vendo aí foi extraída do livro, tá? O que caracteriza um objeto ou um fato dito normal, em referência a uma norma externa ou imanente, é poder ser, por sua vez, tomado como ponto de referência em relação a objetos ou fatos ainda à espera de serem classificados como tais. Nesse trecho, o Canguilhem está dizendo assim, olha, o que caracteriza algo como normal é o fato dele ser uma referência para aqueles que ainda não são. Percebam que, dentro dessa perspectiva, existe sempre uma expectativa. A expectativa da normalidade. O normal de permanecer como tal. E aquele que é dado como anormal de chegar à normalidade. Pela referência do normal que se estabeleceu pelas verdades do contexto. O aluno considerado normal é a referência para aquele considerado anormal. O aluno disciplinado é referência para o aluno indisciplinado. Mas você é muito indisciplinado. Olha lá teu amigo que bonitinho, faz tudo a lição, faz toda a tarefa, fica quietinho, não abre a boca e você aí. É ou não é? A gente não cria referências. A gente não estabelece verdades que determinam quem são as referências. Quem determinou essa referência? Da onde que veio que esse aluno... Quem é esse aluno disciplinado? Da onde que veio que ele é normal, que ele é referência? Das verdades em jogo. Das relações de poder em jogo. Portanto, diz o Canguilhem, o normal é ao mesmo tempo extensão e exibição da norma. Por quê? Porque o normal é aquele que está enquadrado à risca na norma. Então, ele estende para os outros em expectativa e exibe o que é a norma. Como ela deve ser. Como ela deve ser praticada. Ele multiplica a regra e, ao mesmo tempo, a indica. O aluno disciplinado, o aluno normal, multiplica a regra e mostra para os outros como é que deve ser. O professor também. O professor disciplinado, o professor normal, multiplica a regra do professor ideal, do professor perfeito. Uma norma tira seu sentido e sua função do fato de existir. Fora dela, algo que não corresponde à exigência que ela quer que nós obedeçamos. Portanto, no pressuposto da normalidade está o anormal. É o anormal, é a existência da anormalidade que nos leva, ou que conduz os jogos o jogo de forças, os regimes de verdade, a estabelecer quem é o normal. Para isso serve a norma. Para que eu ia ter norma se eu não tivesse nada para regular? Não é isso? A norma não vem para normalizar? Mas normalizar o quê? O seu pressuposto. Portanto, a função que a norma tem, o sentido que ela tem, surge justamente do fato de haver um sujeito considerado anormal nas relações. Ela é esse sujeito, é essa situação que a norma quer regular, quer normalizar.
tornar normal. E aí a gente volta ao que vocês acabaram de dizer lá na nossa atividade. Padronizar, adestrar. O Foucault usa muito esse termo, né? Inclusive, ele fala sobre os recursos do bom adestramento, que a gente vai discutir ainda hoje. Pensar a normalização tem uma complexidade maior. Não é uma coisinha que eu acho que... Não. Vocês já viram que no pressuposto do normal está o anormal. E para tornar ele normal, a gente precisa da norma. Vamos pensar? Lá na tua sala, você tem aquele aluno que causa. Não tem? Você não tem aquele que causa? Pode ser em qualquer turminha. Tem sempre aquele que causa, né, turma? Pode ser, né? Tem aquele. Gente, mas todo mundo faz a tarefa, ela tudo quietinho, bonitinho, mas aquele ali. E aí você começa a se servir das técnicas para enquadrá-lo naquela referência, na referência dos alunos disciplinados, tudo certinho, normalzinho. Tá bom. Aí você aumenta a tarefa dele, aí você no recreio não deixa ele brincar, aí você... né? Aí nós... vai ter um joguinho na sala, ele não pode jogar. São as punições. Não surgem as punições? São técnicas de que a gente se utiliza para normalizar. Não é, eu não estou querendo tornar aquele aluno normal, eu não estou querendo enquadrá-lo no modelo do disciplinado. Não é isso que eu estou querendo. O Canguilhem percebeu isso. O Canguilhem percebeu que existe um conceito de anormalidade que é conveniente, e que, para que a gente acabe com essa anormalidade, é preciso viabilizar a normalidade através das normas. As normas trazem, ou as normas viabilizam para nós, a normalização. A gente cria um montão de norma. Você quer ver? Eu vou te mostrar o que você faz. Lá no comecinho do ano, você não faz o quadro dos combinados? Faz ou não faz? Você faz. Os combinados. Sabe o combinado? Os combinados lá. Que a gente faz. O que é aquilo, gente? O que é o quadro dos combinados? Normas. Mas eu faço coletivamente. Não é coletivo? Eu faço coletivamente. Norma com açúcar. Perfeito. É norma com açúcar. E não estou falando que está errado, tá? Pelo contrário, a gente não está aqui discutindo ou julgando suas posturas, nossas posturas, os recursos de que a gente se utiliza, nada disso. Eu só estou tentando te mostrar, dentro dessa perspectiva teórica, que todo esse arcabouço faz parte do nosso cotidiano de uma forma já muito natural, ou melhor, normalizada. É natural, não ficou já natural a gente fazer isso? É isso. É uma outra forma da gente enxergar como é que as coisas estão se produzindo no nosso dia a dia, no nosso contexto. Vamos pensar, então, nessas duas concepções importantíssimas, tá? Norma e normal. Primeira norma. As características que traduzem algum dispositivo, algum ordenamento como norma, justificam a existência do que possa ser considerado como normal. Então, de acordo com o Canguilhem, e tem o texto, né, que vocês, para essa semana, a norma ela é um dispositivo justamente justificado pela existência daquilo que se quer estabelecer como normal. Então, a norma vai nos levar até o normal. Ela é utilizada como um recurso para atingir a normalidade. A gente tem o pressuposto do anormal a ser superado, certo? O normal, que é a expectativa do anormal.
o anormal tem que ser normal. Não é isso? Quem vai tornar o anormal normal? As normas. Então, a gente precisa enquadrar esse anormal nessas normas. E aí o Foucault vai falar que para isso a gente tem um monte de recurso. Nós vamos falar disso já já. Mas e esse normal, então? O normal é a consequência da escolha de um parâmetro social e historicamente definido como referência. Uma constante legitimamente aceita como correta, como esperada, como apropriada. Então, o normal é uma escolha contextualizada. É uma escolha inscrita em circunstâncias, em elementos que a definiram como normal. E vocês falaram bastante sobre isso no exercício que a gente fez agora. Vocês disseram, olha, é um padrão social, é um padrão cultural. É isso. O normal, as definições do normal estão nessas circunstâncias, mas cuidado. Lembrem-se sempre que essas definições surgem das relações de poder que se estabelecem. E essas relações, esse exercício do poder, se dá independentemente de posições. Todos exercem e recebem o exercício do poder. Nós, os alunos, nossas famílias, e assim por diante. Então, o normal está justamente nessa consequência. E quem é a norma? A norma é o dispositivo que pretende nos levar, ou que pretende a nos conduzir à concretização dessa referência normal. Vocês viram naquele slide anterior, eu acho importante a gente destacar isso, o normal é, ao mesmo tempo, extensão e exibição da norma. Ele carrega no seu estereótipo a submissão e a adequação à norma e, ao mesmo tempo, a exibe para os demais. Olha, isso aqui é o que você tem que ser. Isso aqui é o que você tem que atingir. Isso aqui é o esperado. Vocês estão começando a fazer algumas associações sobre o que a gente está conversando com situações do cotidiano? Pois muito bem. Se nós dissemos que o sujeito anormal é quem está no pressuposto da norma, no pressuposto do normal, quem é o sujeito anormal para vocês? Agora a gente vai fazer esse movimento de crítica e de reflexão pelo lado inverso da história. Falar do normal está muito fácil. Eu quero que você me fale quem é o anormal. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Só um minutinho. E agora a gente vai pensar no anormal. Eu sei que a gente já avançou, né? Já começou a falar um pouco mais, né, densamente na teoria. Então, agora eu acredito que algumas concepções já virão com as influências do que a gente tratou até agora. Uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Mesma coisa, tá? Do anterior. Só é outro link. Tá aqui no chat. Não se esqueçam de colocar o nome no final, quem quiser, tá? Só para a gente saber quem fez, porque eu não consigo ver o nome. Apesar de você colocar quando vocês entram, eu não vejo. As pessoas não veem. Eu vou acompanhando por aqui, conforme for aparecendo um pouquinho mais, eu compartilho, tá?
Oi, Natália, boa noite, professor. Boa noite. Oi, Ana, boa noite. Estou falando boa noite agora que eu entrei um pouquinho atrasada, viu? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá aparecendo na Júlia aí, mas sou eu, tá, gente? É que eu tô com a minha filha. Um prazer. Percebam que assim como aconteceu, né, nas discussões sobre quem é o sujeito normal, aqui para discutir sobre quem é o sujeito anormal, a gente encontrou as mesmas circunstâncias. Definições muito diferentes, formas de conceber a normalidade de maneira muito diversas, o que é absolutamente natural, né, esperado, inclusive, dentro dessa perspectiva teórica. O Aldo colocou o seguinte: fugiu do que projetaram, impuseram. Eu queria lembrar, eu quero lembrar com vocês, né, algo que a gente falou na aula, na live anterior, e hoje a gente reforça. Nem sempre o poder, ou, né, o exercício do poder, tem essa característica impositiva, negativa. Sabe essa característica, assim, como se fosse uma obrigação? Nem sempre. Às vezes, ele é exercido também de forma positiva. Professor, uma vez o senhor deu um exemplo tão bom desse exercício positivo do poder. Eu tenho anotado em algum lugar, mas eu não consigo lembrar. O senhor deu um exemplo ótimo de uma professora. Foi um exemplo assim, muito bom para demonstrar como o poder pode ter esse caráter positivo. O senhor consegue lembrar? Olha o que a Natália faz comigo na minha idade, gente. Fala sério. Ai, o senhor deu um Olha, exemplo muito bom. Natália, eu dei tantos exemplos na minha vida e tantos maus exemplos também que eu já não sei mais. Era ótimo, eu não consigo lembrar. Eu Deu tenho um anotado. pedacinho dele, porque às vezes já viu, né? Um pedacinho a gente puxa a fiada, né? Mas não lembro. Nossa, eu lembro que eu falei, gente, esse é o melhor exemplo. Era uma professora e ela estava nesse lance assim, né? De disciplinar sem disciplinar, sabe? O disciplinar com açúcar. E aí o senhor falou, olha, nesse caso é positivo, não é negativo. Eu não consigo lembrar, gente. Que pena, eu queria muito lembrar. Não vai. Até a minha idade também já não está muito das melhores. Coitado. A minha idade já está assim, meio que. Mas eu vou pensando aqui, se eu lembrar, eu vou te falar. Se o senhor lembrar de algum, vale a pena. Porque foi tão esclarecedor. Eu lembro dele assim, de uma forma tão esclarecedora, mas eu não consigo aqui recobrar qual foi o exemplo. Mas, enfim, se o senhor lembrar, vale a pena. Então, lembrem-se, nem sempre vai haver algo imposto, né? Com aquela característica de opressão. Cuidado, tá? Cuidado, que isso daí é uma perspectiva oprimido, opressor, né? É uma perspectiva teórica bem diferente da que a gente trata aqui, tá? O Foucault não enxerga nem sempre, né, a normalidade ou a norma vem para a gente com essa característica
de algo opressor, de algo imposto, né? Pelo contrário. Então, procurem pensar que em alguns momentos isso vai surgir como algo natural. Você quer ver? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, uma das primeiras perguntas assim das entrevistas era justamente sobre a norma. Se não me engano, para que serve a norma? Agora eu não vou lembrar, tá? Mas era isso. Ou para que serve a norma, ou, né, ou como você vê a norma, uma coisa assim. E aí, assim, a maior parte das entrevistadas, acho que uma assim, só respondeu diferente, mas responderam, falaram sobre a norma como algo necessário para a vida em sociedade. Algo absolutamente indispensável para que nós possamos ter uma boa convivência. Então, percebam, né, dentro dessa perspectiva Foucaultiana, que não necessariamente a norma e o processo de normalização acontece como fruto de uma situação de opressão, de violência explícita, né? Essa coisa assim. Não. Às vezes ela está num contexto, olha, você se enquadrar nessa norma, você se tornar um aluno extremamente dedicado, estudioso, disciplinado, vai te tornar um bom cidadão, vai te tornar capaz de ter um bom trabalho, não é isso? Então, vejam que o processo de normalização pode estar relacionado a um projeto de si. Não? Quem está no nosso projeto lá na frente? O que você projeta para si ou para o outro? Professora, Pode falar, Adriana. por exemplo, vamos imaginar assim, uma mãe. Uma mãe tem um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, ele nasce sem horário, né? Aquela coisa toda. Quando a mãe, de alguma forma, tenta disciplinar uma rotina de alimentação, de banho, de sono, querendo ou não, ela cria um processo de norma disciplinar com esse bebê. Que assim, ela pensa no que vai ser melhor para ele em termos, né, realmente de ter uma vida saudável, de comer, dormir, de ter o descanso e tal. Mas não deixa de ser uma norma, não é algo que ela cria positivamente para ele, mas que não deixa de colocar ele dentro da rotina daquela casa, daquela família. É um processo de normalização como qualquer outro, Adriano. Exato. É que a gente aqui discute dentro do contexto escola, aluno, mas é um processo de normalização como qualquer outro. E veja, positivo. Pensando na saúde e bem-estar do bebê, da família, do projeto que ali, né, aquele clã familiar estabeleceu para o desenvolvimento desse bebê. Natália, Pode falar. eu estou pensando aqui, né, você falando, então, no caso, então, né, é impossível viver sem a norma. Então, nós não podemos viver sem a norma, desde que a gente já nasceu na norma, né, a gente já nasceu na norma, entendeu? Então, a gente já nasceu na norma, então, continua na norma. Não, me ajuda a pensar, porque, por exemplo, assim, a gente nasce na norma, vive na norma, e vamos continuar normalizando. Qual é a conclusão disso? Como é que a gente sai disso? Essa é a pergunta, né? Como é que a gente sai da norma? É a pergunta que acho que nunca se calou para o Foucault, né? Como é que a gente sai disso? Na expectativa da norma, Raíssa, sempre vai estar
o sujeito normal, né? Na expectativa do sujeito anormal, sempre vai estar o normal. A gente não tem muito como sair disso. É a maneira como a gente se organiza em relações de poder, lógico, né? Dentro do contexto Foucaultiano. Ô, Aline, você levantou a mão? Sim, Pode assim, eu falar. estou um pouquinho perdida, entrei atrasada, mas um pouco que eu consegui entender, eu queria só passar, na realidade, um pouquinho, assim, do que eu consegui absorver, né? É que você perguntou um sujeito anormal. Aí eu viajei um pouquinho. Então, para eu, por exemplo, uma criança, né? Vou dar um exemplo de uma criança, mas pode ser um adulto, né, e tal. Uma criança, quando tem um comportamento muito diferente, para mim, quando ela tem um comportamento muito diferente do que estamos acostumados a ver, aí eu acredito que eu acho anormal. Mas, na realidade, nós rotulamos um comportamento, né? E isso faz parte da nossa criação, culturalmente, porque, vou dar um exemplo. Vamos supor que minha mãe sempre pegou o hábito de falar para mim, não grite, não grite, não grite. E vem uma criança que fica gritando o tempo todo, às vezes é um jeito dela se expressar, e a gente, às vezes, rotulamos que isso é um mau comportamento, que isso é anormal. Hoje em dia, né, como tudo está generalizado, tem déficit de alguma coisa, tem, entendeu? Então, nós acabamos rotulando, criando uma imagem disso, né, de anormal, né? Sendo que não, todos nós temos nossa diferença, né? É Natália, exatamente isso, Aline. É bem o que o Canguilhem trata, principalmente porque ele faz essa abordagem das patologias que você acabou de mencionar. Talvez um projeto de si bem bacana, a gente conhecer o nosso sujeito dentro de nós. Eu acho que é um bom ponto de partida, nós começar a conhecer nós primeiro, para depois entrar no campo que é o outro, né? É a coragem da verdade, Aline, mas isso é bem mais profundo. Você está no caminho, é por aí. Estou quase lá, mais ou menos, né? Obrigada. Está muito lá. Seu raciocínio foi perfeito. Natália. Angélica, peraí, Raíssa, pode falar, Raíssa. Na verdade, não é Raíssa, é a Alexandra, tá? Essa é minha filha. É que tá com o nome de Raíssa, desculpa, tá bom? Perdão, Alexandra, eu te chamei pelo nome que está aqui. Não, você tá com razão aí. O nome tá aí, né? Olha, tá, nesse contexto que a Aline está falando, né? Eu até estava pensando sobre no que aconteceu hoje, né, na sala de aula. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele está tendo um comportamento, né, vamos dizer, anormal. No caso, assim, no sentido, ele, por exemplo, fora que ele acaba atrapalhando, entendeu? A sala. Aí, eu fico pensando, né? Por exemplo, ele está fora do contexto do como todo mundo está, vamos dizer, entre aspas, do normal. Só que, ao mesmo tempo, como ele está nesse anormal, que não é anormal, é o jeito dele, mas no contexto dentro da sala de aula, ele atrapalhando. Entende? Por exemplo, ele atrapalha no jeito dele dentro de uma sala de aula. Então, por exemplo, está ali seguindo, né, aquele contexto lá de fazer lição, e tal. Ele está com os conflitos que eu vejo que são conflitos dele, não consegue resolver, né, ali, tanto que eu... Sumiu? Sumiu para vocês também? Acho que ela travou o som, não sei não. Ela está aqui. Estava bem né? picotada a fala, vocês ouviram Estava também? meio picotada, é verdade. Vou agora? Agora voltou, Raíssa. Eu vim perto aqui do roteador. Eu acho que vai ficar melhor, que estava picotando bastante. Tá, deixa eu ver agora, tá melhor? A fala? Tá. Sim. Então, eu fui conversar com o pai na porta, falei que precisaria conversar com a mãe. A mãe, muito nervosa, já mandou mensagem no WhatsApp. Você pode me adiantar o assunto? Porque eu tô nervosa. Tá cortando, gente? Que eu tô vendo a cara da Natália não tá muito boa. Tá cortando? Agora tá cortando um pouquinho ainda, mas agora tá dando para entender melhor. Tá, então, daí no caso a mãe, vou resumir meio rápido, a mãe ficou um pouco desesperada,
falei, não, eu preciso conversar mais pessoalmente, para ver sobre os comportamentos e tal. A mãe já achou que eu estava dizendo que ele tem algum trauma. Eu falei, mãe, de jeito nenhum, como eu sou professora, jamais eu vou diagnosticar, né, nada do aluno. Eu estou falando exatamente que eu preciso conversar com você. Daí, voltando para esse nosso contexto, né, que eu não acho que, agora uma opinião seja anormal. Por exemplo, ali dentro da sala não está dando comportamento. Eu estou me questionando, o que fazer aquilo? Eu vou fazer essa reunião para dividir esse conhecimento, compartilhar isso, para ver, né, como que podemos nos ajudar aí, porque eu com dificuldade desse comportamento normal que tem de uma sala onde está todo mundo seguindo aquele padrão. Entende? Até queria uma opinião sua sobre isso. Eu achei bacana você abordar essa questão, Alexandra, porque ela tem muito a ver com o que a gente estuda aqui no curso, tá? A Alexandra disse assim, olha, não vou diagnosticar, né? Tinha lá o aluno com comportamento, com problemas, ela entrou em contato com a mãe e tal, tá. Eu não vou diagnosticar, né? Eu não tenho essa especialidade. Eu não sou, né? Eu não sou especialista nessa área para poder dar um diagnóstico. Vamos pensar um pouquinho sobre esse lance do especialista? O psicólogo, o pedagogo, o médico. O que os difere? Qual é a principal diferença entre eles? O que vocês acham que os difere? Conhecimento, talvez? Exatamente isso, Aline. Os saberes que cada um tem a respeito da sua área. O salário. O Diego encontrou uma diferença maior do que os saberes. O que difere um do outro são os saberes. Então, veja, eu sou pedagoga. Os meus saberes não são os da medicina. Então, a gente precisa do especialista, de um outro especialista. Aí vem o médico. Olha, os meus saberes não são de psicólogo, são de médico. Então, a gente precisa de outro especialista. E aí, nós temos saberes que vêm de diferentes vozes, determinando o que é e o que não é normal. O que é e o que não é patológico. Vocês perceberam isso? Como os saberes estão relacionados às definições de normalidade que nós estabelecemos? Ai, mas isso não é normal esse menino fazer isso, gente. Eu vou mandar ele para o médico. Aí vem o médico e dá um diagnóstico. Pronto. Chancelou o saber do médico. Estou dando o exemplo do médico, mas qualquer... Tá? Não é só pelo caso aqui. O saber do médico chancelou ou justificou o normal, o patológico, o anormal. Viram como os saberes estão relacionados às definições e também aos poderes? São poderes que estão vindo de diferentes fontes, com diferentes forças, estabelecendo verdades. Angélica, fala, você levantou a mão faz tempo. Faz muito tempo já, gente, que ela levantou a mão. Fala, Aline, fala você, então. Desculpa, professora, é que eu tô falando, você tá falando, tá borbulhando de ideia. Mas quando... Pode falar. Quando você falou também do saber, que tipo, ele procura um conhecimento, eu acho que também isso também vem da criação, da cultura, né? Do que toda a trajetória que ele trouxe, da bagagem dele, né? Porque, por exemplo, eu vi esses dias meu filho numa pediatra nova, e por ele ter 3 anos e ser grandão, ela pediu um raio-x de idade óssea. Aí eu marquei outro pediatra com um senhorzinho, né? Chegou lá, mãe, tá comendo bem? Tá se alimentando bem? Fala bem?
tá fazendo as necessidades fisiológicas dele bem, então vamos só pedir um exame de sangue, tá tudo certo, né? Examinou ele, tá tudo bem, mãe. E a médica não, viu o tamanho dele, nossa, acho que tá acostumado com o padrão, né? De criança, e quando vê um anormal, vamos supor assim, igual ela tá falando, já é estranho. Então, acho que o conhecimento também, além de buscar esse conhecimento específico, também vem da sua trajetória, da sua bagagem, né? Igual um agricultor, que ele tem todo, né? Um específico, conhece a planta, às vezes conhece só de olhar, né? E isso também vem da nossa cultura, né? Exato. E a Aline está chamando de cultura, mas não é só da cultura, tá? A cultura é um dos elementos nos quais nós nos inscrevemos. Tem vários outros, né? O contexto histórico, social, político, o cultural, claro. Tudo isso vai emanando suas forças para que esse regime de verdades se estabeleça e constitua o que é e o que não é normal. E aí, como a gente disse, nem sempre nós necessariamente estaremos diante de uma imposição. A Suela colocou aquele que não se enquadra às normas ou escolhe não a seguir. Nós podemos escolher não seguir as normas? A gente consegue escolher isso? Que não. Sabe? Não. Eu acho Eu que posso não, dizer, assim, não vou seguir norma nenhuma. Escolhi. Eu acho que em algumas situações, de repente, a gente consegue quebrar algumas normas e colocar nossas ideias. Mas, por exemplo, vamos supor, eu consigo mudar a regra de trânsito, por exemplo, não vai lá mudar a regra de trânsito, só se for o legislador que vai mudar a lei. Agora, por exemplo, dentro da escola, eu posso até falar assim, dar minha opinião, nem sempre vai ser aceita, pode ser muito criticada, que muitas vezes as pessoas também elas não se expõem ao. Eu vejo isso, as pessoas não falam porque elas têm medo de se expor, de ser criticada e de aguentar o que vai de retorno, ou estresse, ela expressar a opinião dela. O que eu vejo hoje em dia, muito no social, é ninguém falando o que pensa. Não precisa falar geralmente o que toda a verdade. Não é isso. Mas, tipo assim, muita grande maioria elas não usam uma casa assim, foi muito a casa, geralmente. Deixa assim, porque não vai valer nada, entendeu? E aí, e aquilo vai tocando do jeito que vai. Tá bom. Eu vejo uma grande maioria. Ô, Alexandra, você sabe que o Foucault, a gente mencionou isso brevemente na live anterior. O Foucault tem um dos seus conceitos principais, é o de resistência. Resistência está muito relacionado a essa concepção sobre escolher não seguir. A gente resiste. O Foucault fala, a resistência existe e ela é necessária. Ela é importante para o poder. O poder precisa da resistência para se manter, para se justificar. O mesmo vale para a norma. Se não houver o anormal resistindo a ela, qual vai ser o sentido da norma? Nós já não dissemos que o sentido da norma está na normalidade, na existência, no pressuposto do anormal? O anormal é quem resiste. E a norma existe para isso. Pode falar, gente. Aquela hora eu estava falando, só que eu não tinha aberto o microfone. Ai, não acredito! Mas tudo bem, eu fechei a mãozinha e não apertei o microfone. Então, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre a questão da patologia. A minha filha, ela teve algumas convulsões quando bebê, e daí começou a tratar no HC desde bebezinha lá no neuro, né? E aí ela foi crescendo assim, uma criança anormal para a sociedade, né? E ela cresceu assim, bem agitada, né? E aí eles falavam, até os 6 anos a gente não pode fechar o diagnóstico, porque o córtex frontal ainda está fechando, é normal a criança ser bem agitada, enfim. Quando ela chegou no 1º ano, as professoras queriam me devolver ela todo dia, a todo custo, né? Porque ela era terrível. Ela não parava sentada, ela tinha bastante dificuldade de concentração. E aí entramos para a Ritalina, porque na época é o que tinha. E
eu assim, me senti meio que coagida a utilizar, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha pouca experiência e eu queria muito que ela fosse aceita. Como mãe é frustrante, né? E consultas do HC, elas são consultas bem longas, tipo, mais de 1 hora com o neuroprofessor, os alunos, né? Numa sala 4x4, sendo observado, é bem difícil. Já é complexo ali, naquele momento que eles fazem testes e tudo, né? Então, às vezes, eu vejo alguém falando, tudo é TDAH agora, mas ninguém sabe qual é o processo investigativo dessa patologia, vamos dizer assim. Um dia eu estava muito mal, e aí o médico falou assim para mim, você imagina numa sociedade alguém chegando para uma criança numa cadeira de roda e falando, levanta, sai daí, você tem que andar. Imagina, quem vai ser anormal ali naquele contexto? A criança que não está andando ou o adulto que está diante de uma situação tão clara, querendo que a criança que tem um problema físico ande. A sua filha, fisicamente, é perfeita. Porém, a mente dela não funciona igual a das outras crianças. Então, não adianta você se frustrar e querer gritar para ela, senta, fica quieta, cala a boca. Ainda ele foi bem assim, porque nesse dia eu estava muito mal, sabe? Porque, assim, a mãe dessa criança também é muito criticada, né? É muito apontada. E é doloroso, porque a gente não quer, a gente educa, a gente tem outros filhos. Inclusive, a escola muitas vezes comparava minhas filhas, o que também já era péssimo para mim, né? E isso, assim, ficou muito na minha cabeça, sabe? Esse olhar, assim, de, às vezes, a criança tem algo que eu não tenho capacidade ali na hora de diagnosticar, mas ela tem. E aí eu sempre lembro da criança na cadeira de roda, né? Do café com leite, que a gente fala na escola. E ele é café com leite, né? Porque não precisa exigir tanto a norma dele, porque ele não tem aquela capacidade de seguir aquilo. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Era só isso, desculpa. Eu fico feliz de ver que a normalidade está sendo questionada aqui já, né? O que antes a gente estava vendo como algo natural, legítimo, a gente já está começando a questionar. E essa é uma situação, né, apesar de específica, Angélica, muito comum nas escolas, né? Em outras, talvez não com essas mesmas, com esses mesmos personagens, as mesmas situações, mas com um enredo muito próximo, né? Isso é bastante comum a gente enfrentar. E esse é o verdadeiro sentido, né, da nossa discussão hoje. A gente começar a entender o que a gente normaliza e também o que a gente não normaliza. O que a gente entende por normal e anormal, para que isso comece a reverberar nos nossos projetos pessoais, no seu projeto de si. E reverbera. Não tenha dúvida. Aquilo que você está projetando para você, já pensou no que você está projetando para você? Quem é você no seu projeto de si, futuro? Quem é você no seu projeto? Você já parou para pensar que o você no seu projeto de si é um você normalizado? Não estou dizendo que nem positivamente, negativamente, nenhum tipo de julgamento. Mas é um você que atende a normas. Se boas ou ruins, aí é outra coisa. Mas que atende a normas, que está você está projetando um você que está na expectativa de se submeter a normas para chegar ao que você almeja. Tem tudo, está totalmente relacionado com a maneira como a gente concebe a nós mesmos e ao outro também, é claro. Por isso que nós estamos discutindo aqui quem é o normal e o anormal. É que, no fundo, eu quero que você olhe para você. Olha, eu achei que o Fabiano trouxe uma definição bem bacana. É o sujeito tão singular e identitário que consegue não ser tão influenciado pela norma a ponto de negar a si mesmo. E aí, Fabiano, achei interessantíssima a sua observação, porque você está vendo o anormal como uma negação de si. A anormalidade como se ela estivesse negando algo. E o que ela está negando? Está resistindo à norma. Diferente ou aquele que se destaca. O anormal sempre vai ter uma diferença. E o normal? O normal também não é diferente? Não tem um destaque?
A Aline colocou aquele que não segue as regras tidas como normais dentro da sociedade. Ou seja, o que nós acabamos de dizer, aquele que resiste. Aquele que não segue a norma, aquele que faz a sua própria norma. Vamos ver isso melhor? Você acha mesmo que o anormal faz a sua própria norma? Ou ele também está se submetendo a uma normatização que o define como anormal? Ele está resistindo àquela que o coloca na condição de normal. Ok. E a que o coloca na condição de anormal? Não tem norma nisso? Ele não tem que ser... Vamos pensar num aluno indisciplinado, né? Que é sempre o nosso pensamento. Ele não tem que ser relapso, ele não tem que ser... faltar com educação em alguns momentos, ele não tem que ser faltoso. Isso não é uma normatização que regula o anormal? Indisciplinado? Sujeito diferente dos demais, que tem ações distantes da maioria. Então, vocês estão pressupondo que a maioria é normal? Talvez a maioria disfarça melhor, né? A maioria está sabendo disfarçar melhor as anormalidades. Porque uma vez, nessas minhas todas conversas, com tanto de psicólogo que eu já fui com a minha filha, ela falou, todos nós temos alguma patologia mental. O que difere é aquele que consegue controlar e aquele que não consegue controlar. Então, ainda ela brincou assim, você querer tacar o apagador na cabeça de alguém não é o problema é você tacar. Ela ainda brincou assim. Mas o anormal está nessa, vamos dizer assim, na contramão do normal. É o sujeito que não consegue ou que resiste às regras. Não segue as normas, faz o contrário, do seu jeito. Ele faz do seu jeito mesmo? A gente pode afirmar isso? A gente tem que pensar nas verdades que o produzem. É aí que tá. O seu jeito está sendo produzido. Lembre-se que esse é um carro-chefe do Foucault. Nós somos produção. Produzimos e somos produzidos. Um sujeito que não segue as regras pré-estabelecidas, tenta fugir desse processo de normalização. Não necessariamente. Às vezes, ou na maior parte das vezes, a sua resistência o inscreve ainda mais no processo de normalização. Eu me lembro que uma das minhas entrevistadas falou assim para mim, professora, você sabe que o aluno indisciplinado é aquele que tem mais a minha atenção. Por que vocês acham que ele tem mais a atenção dela? O aluno que é indisciplinado tem a minha maior atenção. Ele precisa de um processo de normalização intensificado. E é claro que ele vai ter mais a atenção dela. Anormal é aquele que não faz questão, não consegue seguir os padrões que os seus grupos definiram. Não consegue ou resiste a eles. O sujeito livre, fora da caixa da normalidade instituída, é livre mesmo? É livre das produções, é livre das circunstâncias. Nada do que ele faz está sendo parte de um jogo de forças? Para o jogo de forças, gente, a gente precisa ter a contramão. A gente precisa ter um normal e um anormal. Senão a gente não tem forças jogando. Senão a gente não tem poder se exercendo. Aquele sujeito que... Desculpa. Fala. Eu penso que essa questão da resistência é tão forte em nós como sociedade em geral, que, por exemplo, a Casa de Papel fez um sucesso bem absurdo, e não foi só em um país, foi nível mundial. Eles nem esperavam um sucesso tão grande, porque exatamente vai contra as normas. E a sociedade exige que a gente siga as normas. Então, quando no meio artístico surge algo que pressupõe que isso é possível, mesmo que no imaginário, torna uma sensação de liberdade, penso eu, né?
Exatamente isso. E olha essa observação aqui. O anormal é aquele que não segue padrões. Certeza? A gente não tem um padrão para a anormalidade também? Será que os dois não têm padrão? Aquele ser que não se enquadra nos demais, ok? Sem muita paciência, ó o padrão. Em ser fazer o que a maioria faz, apesar de que acredito que algumas vezes querer fazer parte desse todo. É um padrão. Há um padrão determinando quem é o anormal. É um padrão. O sujeito que se impõe às regras ditadas e acaba sendo visto como rebelde. Olha o padrão do anormal. É um sujeito rebelde. É um sujeito que não cumpre a regra. O anormal é o normal tentando ser normal. É a expectativa, né? É o normal no processo, né? É o que vive, não segue as normas da sociedade, e não segue as normas da sociedade em que vive. Não necessariamente. Não todas. Pronto. Conseguimos a melhor definição da noite. Cabe para todo mundo. Foi até bom a pessoa não pôr nome, porque pode servir para qualquer um de nós. Fora do padrão pré-estabelecido. Olha como os padrões vão aparecendo, né? Aquele que não se enquadra nas regras, ele debate contra o sujeito normal. É um debate mesmo. É um jogo de forças. É um jogo de poderes. Lembra que o normal é a exibição da norma. E o anormal é a expectativa dela. É o que está na expectativa dela. Então, vejam como isso está relacionado, né, com a maneira como a gente consegue. É o diferente dos demais. Olha o padrão. Anormal é alguém diferente, alguém que destoa. Olha o estereótipo. Olha o exame, como diz o Foucault. A gente examinando. Para a gente dizer que é diferente, a gente tem que examinar, julgar, não é? O Foucault trata sobre o exame dentro do vigiar e punir. É a gente criando esse estereótipo. Anormal é o sujeito que quebra as regras ditas como normais, é o que resiste a essas regras. É aquele que não aceita um certo padrão dentro de uma contextualização. Ou aceita o padrão do anormal. Vocês viram quanta coisa diferente para a gente entender quem é o anormal, assim como foi para a gente entender quem era o normal? Eu espero que eu tenha plantado aí algumas sementes da reflexão, né, para vocês começarem, né, não só, né, não quero dizer assim, discutir, não é isso, mas que vocês comecem a trazer para o seu cotidiano essas dúvidas internas, inclusive. Eu vou reapresentar os meus slides e a gente já começa a caminhar para o encerramento da aula, tá? Bem, aqui a gente já está com o anormal. E aí eu trouxe mais uma reflexão, né, para a gente fechar essas individuais que a gente fez agora. A normalização no meio educacional, a gente está pensando, né, no nosso contexto agora. É o resultado das condições de produção que caracterizam o que é concebido como normal nesse contexto. De modo que aquilo que seja considerado como normal se torna considerado como tal, se torna considerado como normal, justamente porque na contramão de si está o anormal. Ou seja, a referência ainda não enquadrada, ou aguardando por ser enquadrada nos dispositivos da norma. Então, no contexto educacional, a gente tem um normal exibindo a norma, um aluno normal, um professor normal, um diretor normal, um coordenador normal. E os que ainda não estão, os que estão na contramão dessa concepção de normalidade. Pode ser também um aluno, pode ser um diretor, um coordenador, um funcionário, família. Lembre-se que isso independe da posição. E quem está, né, nesse lugar da anormalidade está justamente
num campo de referência ainda não enquadrado na norma, mas que está aguardando por ser. E para ser, precisa se submeter a algumas técnicas, a alguns recursos que nos permitem gerar o enquadramento esperado, ou seja, o alcance do sujeito normal, que é a nossa referência. Dentro do vigiar e punir, o Foucault diz assim: o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e retirar, então, começa a repensar aquele lance de opressão, violência explícita, alguém exercendo o poder de maneira violenta. Não é dessa forma que o Foucault enxerga o poder. O Foucault enxerga o poder como um exercício num campo de forças, que se faz por todos os lados. O poder disciplinar é um poder que, em vez de se apropriar e retirar, tem como função maior adestrar. Ou, sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. É na minúcia dos detalhes, como diz ele, que o poder age no contexto dos processos de normalização. O poder produz saberes, discursos, verdades que estabelecem sujeitos, relações, hierarquias. Tudo isso sempre pensado de acordo com essa referência da normalidade e também da anormalidade. Para a gente atingir essa normalidade, o Foucault traz dentro do próprio vigiar e punir, que a gente está discutindo aqui, os recursos para o bom adestramento. Quem é o sujeito adestrado? É o sujeito enquadrado na norma. E para que ele se enquadre, a gente se serve de alguns artifícios. Quais são esses artifícios, segundo Foucault? A vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e aquele que a gente comentou agora há pouco, o exame. Quem é a vigilância hierárquica? Esse a gente conhece bem. Vocês conhecem a vigilância hierárquica? Vocês são vigiados? E vocês não vigiam? Vigiam ou não? Não disfarça. Vigiamos. Somos vigiados. Somos. É o panótipo do Foucault, né? Ele diz assim, olha, existe um sistema de vigilância que a gente é vigiado mesmo sem saber se é. A gente se sente vigiado. E é isso que importa. É o que está dentro. Se aqui dentro eu me sinto vigiado, o controle vem daqui, de dentro. Diferente daquelas opressões físicas, né, punição física do corpo, agora o controle está dentro. A vigilância hierárquica faz isso comigo. Olha, eu não estou vendo se a diretora está aí, mas ela pode estar, então. Você nem sabe se está lá. Você nem sabe se está ali, se está te vendo, mas você já sabe o que você pode e o que não pode fazer, pelo simples fato daquela vigilância coercitiva existir. Não é isso? Fala, Aline, pode falar. Aline? Desculpa, ergui a mão sem querer, perdão. Foi sem querer, tá bom, sem problema nenhum. A sanção normalizadora vem nesse mesmo sentido. Quem é a sanção normalizadora? É justamente esse sistema punitivo. Ah lá, a Adriana já colocou. Se eu pegar colando, eu dou 0. Aí já está a vigilância hierárquica, porque ela, né, tá vigiando. O menino nem sabe se ela tá vendo ele colar, mas ele já sabe que a vigilância tá ali. A sanção, ó, o 0.
A sanção que normaliza. Quem é o aluno normal? Aquele que não cola. Então, a minha sanção normaliza. É para normalizar. Você lembra dos combinados? Olha ele aí. Lembra dele? É ele. Com açúcar, como diz o professor. Adoçado, disfarçado. É ele. E nesse exemplo da Adriana está também o exame. Sabe por quê, Adriana? No fundo, você sabe para quem você falou. Você já deu esse aviso geral, mas você sabe para qual aluno ou para quem esse aviso se direcionou. Isso faz parte da forma como você examinou, a forma como você construiu a maneira como você enxerga aquele sujeito, aqueles alunos, aquela turma. São verdades, são saberes. Começaram a enxergar muito bem como as relações de saber e poder se estabelecem no campo das nossas vivências e como elas produzem verdades que nos direcionam e direcionam ao outro também. E viram como esses recursos que o Foucault traz para a gente fazem muito sentido nas nossas vivências? E agora, depois de tudo isso, né, depois de toda essa discussão, eu pergunto para vocês: o que é normal? O que a gente normaliza? Meus caros, a física tem uma lei que se chama entropia. É um conceito que, em termodinâmica, olha que loucura, meu Deus, essa professora trouxe um conceito da termodinâmica para essa aula. Minha Nossa Senhora! Calma, é uma lei universal. A física tem esse conceito que, na termodinâmica, se refere justamente a uma medida de desordem das partículas. Então, você tem um sistema físico e a entropia mede a desordem das partículas que compõem esse sistema. Então, você tem ali os elementos em interação e as configurações desses elementos vão se modificando para estabelecer como é cada sistema, o que é cada sistema. E a entropia está justamente nessa desordem que configura e reconfigura. É uma lei universal, é uma lei da física. O próprio universo aumenta a sua entropia, tende a aumentar a sua entropia. Então, a desorganização, para as leis da física, é um estado natural de tudo. E para onde tudo está indo. É essa desordem que se reconfigura, constituindo e reconstituindo sistemas. Elementos novos. A gente tem partículas que se desordenam e se reordenam, constituindo novos elementos, novos sistemas, novos saberes, novos tudo. O que eu vou mostrar para vocês agora foi retirado desse livro, tá? Do Ursus Werlin. E vocês vão entender com exemplos que desordem é essa, sobre o que eu estou falando. Salada de frutas. Se eu botar uma frutinha tudo do ladinho da outra, eu tenho uma salada de fruta. O que caracteriza a minha salada? A desordem das frutas, a bagunça. Não é isso? Um buquê. Se eu pegar tudo que tem num buquê e ordenar bonitinho, olha lá que gracinha. Eu ordeno tudo bonitinho. Na minha imagem aqui do lado direito, para mim é direito. Eu tenho um buquê. E do outro lado? Quando eu desordenei todos esses elementos, encaixei, quando eu reconfigurei as partículas. Aí eu tenho um buquê. E nesse caso, na praia,
Eu coloco todo mundo bonitinho, olha lá. Guarda-solzinho, esteirinho, ordeno por cor, por elemento. Olha lá, as crianças, pessoas, brinquedos. Eu tenho praia? E na desordem das partículas? A normalidade está no ordenar ou no desordenar? Qual é o lado normal para você na praia? O esquerdo ou o direito? O que as partículas estão desordenadas ou o que está tudo ordenadinho? Você viu como a normalidade é questionável? O universo te falou isso. As leis da física trouxeram isso para a gente. E um céu estrelado? Peguei todas as estrelas ali, separei por tamanho, por medida, por característica, por classificação. Bonitinho, olha lá, ó. Certinho, uma do ladinho da outra. Mas eu tenho um céu. Dá para identificar aquilo lá como um céu estrelado? E do outro lado? Do outro lado eu tenho um céu estrelado? Mas o que caracteriza o céu estrelado é a desordem. Procede? É isso Sim, mesmo? muito. Para a física, a desordem representa essa maior probabilidade de conectividade ou de interação. A possibilidade de novas configurações é muito maior do que o retorno a esse estado inicial. A forma como a gente pensa a desordem, pensa a normalidade e a anormalidade, está totalmente relacionada à maneira como a gente enxerga essas configurações, essas definições, que são todas orientadas pelos jogos de verdade em que nós nos inserimos, que nos circunscrevem. Pode falar, Aldo. É porque eu sou físico, eu estou inquieto. Legal. Nossa, falei bobeira? Aldo, me mate. Não. Um detalhe que eu acho que vai ajudar a piorar a situação. Então vai, manda ver, estamos aqui para isso. O grau de entropia do universo sempre aumenta. Isso é uma lei termodinâmica. O grau de desordem sempre aumenta. Eu acho que isso ajuda a complicar ou complica ajudando, não sei. A desordem é a regra. É a norma. O que eu queria, né, com a entropia, foi um exemplo, foi aqui, né, um exemplo que eu encontrei para trazer para vocês uma possibilidade de reconfigurar os seus olhares, os elementos ou as verdades que compõem as suas definições, aquilo que vocês normalizam, aquilo que vocês definem como normal, tanto, né, nas suas relações, quanto nos seus projetos pessoais, né, nos seus projetos de si, nas suas vivências particulares, pessoais, enfim. É possível a gente fazer essa reconfiguração? O Aldo acabou de falar. O universo nos disse que sim, que é totalmente possível a gente reconfigurar, até porque já se espera que essa reconfiguração, como ele bem observou, é a regra. A desordem do universo é a regra. É só um exemplo, tá? Só um comparativo aqui para a gente poder entender melhor e trazer essa possibilidade de uma reflexão diferente que às vezes fica tão distante de nós. E para fechar a nossa aula, eu queria muito compartilhar com vocês, né? Acho que esse momento é ideal para isso, e por isso eu deixei para o fim, uma narrativa autobiográfica de minha autoria. Ela está na minha tese de doutorado. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque esse aluno, Evandro, o nome é fictício, ele trouxe... Primeiro que ele trouxe a minha tese até mim. E
entender o seu processo, o processo de normalização que ele atravessava, me permitiu reconfigurar as partículas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, essa narrativa. Ela é curta, tá? Não é muito longa, é curtinha. E nela eu vou contar para vocês um pouco sobre quem é o Evandro, quem era eu em relação ao Evandro, e como nós juntos, né, ele no lugar em que ele ocupava e eu no meu, como nós dois atravessamos os processos de normalização. É isso que eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês. Só um minutinho que eu já estou aqui colocando na... Saiu da coisa aqui, peraí. Prontinho. É rápido, tá? Evandro era um jovem que, do alto de seus 14 anos de idade, ainda estava no 5º ano das séries iniciais do ensino fundamental em uma escola pública municipal periférica. 4º filho de mãe pobre, solo e trabalhadora, irmão de presidiários, conhecedor das dificuldades das ruas, da necessidade e da fome. Evandro é vivência expressa dos efeitos do processo normalizador que corrige, normatiza, depura e define. Passou a infância nas ruas, sem a presença familiar, sem orientações sobre si próprio, a não ser aquelas vindas das ausências que ele sempre enfrentou, e chorou em silêncio. Transitava pelas instituições por jornadas incertas, sem entender o seu espaço, o seu papel. Assumiu o que lhe foi entregue. Por trás do tipo físico claramente destoante dos demais alunos de sua turma, principalmente pela grande diferença de idade em relação à maioria, cuja faixa etária era a prevista para aquele ano escolar, estava um garoto percorrendo solitariamente um trajeto desconhecido, repleto de hostilidades que lhe eram impostas visível e não visivelmente. Mas na faceta observável do seu ser, estava também o estereótipo completo do aluno indisciplinado, repetente, desleixado, malicioso, desinteressado, violento, maltrapilho e tantos outros rótulos que lhe eram imputados de todos os lugares da instituição. Por onde passava, Evandro era um problema. Apesar das nuvens turvas que o cercavam, certo dia, na sala de aula, vi Evandro com vários pedaços de giz coloridos nas mãos. Certamente os obteve sem que eu sequer percebesse. Enquanto as outras crianças da turma finalizavam algumas atividades em suas carteiras, Evandro, em silêncio, se dirigiu até um canto da lousa e desenhou uma casinha colorida com um sol reluzente e flores ao redor. E diferente da ritualística escolar a que ele estava já habituado, pois tudo que vinha dele era negado ou abruptamente interrompido, não fiz qualquer tipo de intervenção. Para mim, sua situação de abandono interno e externo era nítida, mas enxergá-lo por outro enfoque, para oferecer-lhe a possibilidade de um caminho que eu considerava reinventado, não só seria algo inimaginável para mim, por ainda não ser capaz à época de alguns discernimentos que se tornaram possível depois de muitos estudos, experiências e desencontros, mas também por se tratar de uma postura que contrariava saberes homogeneizados, enraizados, legitimados, inclusive por parte das posições superiores na instituição. Eu era simplesmente uma professora iniciante, sem muita credibilidade. Sem grandes certezas, assumi o risco e comecei a buscar entender os caminhos que Evandro percorria, as forças que o envolviam, as verdades que o estabeleciam, as resistências que dele emanavam. Entendi
que apresentar-lhe uma outra perspectiva, daquelas jamais imaginadas para o estereótipo já exaustivamente examinado e ditado que ele portava, poderia ser uma possibilidade de reinvenção, de reinserção e de reencontro. Descobri, então, que na cidade havia uma vaga em uma instituição financeira para jovens aprendizes, cujos requisitos burocráticos Evandro cumpria. Só não me dei conta de que ele não cumpria os não burocráticos. Acreditei que seria uma perspectiva nova para ele e compartilhei a sugestão entre meus pares e gestores, considerando a possibilidade de que ela pudesse ser levada aos familiares de Evandro. Por qual razão não oferecer aquela oportunidade a ele? Seus requisitos estavam cumpridos. Mal eu sabia que, na tentativa de olhar para Evandro e oferecer-lhe uma outra condição, eu estava, na verdade, me inserindo na sua. A indisciplina não é um atributo exclusivo dos alunos. Suas violências reverberam pelas relações, pelas subjetividades, e isso não é uma questão de posição ou de hierarquia. Não por conta das definições, mas porque indisciplina, no campo vivido, é mera designação. Há muito mais sobre isso do que os olhos podem ver. No âmago daquilo que frequentemente se denomina indisciplina escolar, está o poder vigoroso e quase irrefutável do processo normalizador. E este, sim, é o grande motor. Ali, naquela experiência envolvendo Evandro, esse processo estava também em sua plenitude. Evandro não se enquadrava no prospecto do sujeito normal. Era alvo declarado das sanções normalizadoras, da vigilância, do exame, do poder disciplinar. Era ele a referência em materialidade do corpo e perspectiva da alma pura e normal, em um árduo processo de vir a ser. Quando naquela situação resisti e apresentei aquela proposta para meus colegas e gestores, também destoei do normal. E apesar de não de maneira tão declarada e violentamente expressa como aconteceu com Evandro, também me tornei alvo do poder disciplinar, da vigilância, das sanções e, consequentemente, referência em corpo e em alma, mas para outro grupo, o grupo docente. Não que eu já não fosse. Mas, com o ato de resistência que pratiquei, me tornei referência. Para aproximar Evandro do normal, era preciso depurar suas vicissitudes, torná-lo obediente, dócil, conforme, oportunizar-lhe a limpeza necessária para aquilo que o tornava impuro, degenerado. E quando coloquei minhas verdades em outro lugar que não o dessas, passei a ocupar igualmente a posição dele, a do anormal. Assim como Evandro, eu também destoei, e era também preciso depurar-me, tornar-me obediente, docilizar-me e conformar-me. Foi o que se tentou fazer e foi o que se fez. Não falo aqui somente sobre sujeitos. Falo sobre circunstâncias, burocracias, hostilidades, comportamentos, punições, relações, verdades e saberes. Fenômenos que se desenhavam em torno da produção do normal, do aluno normal, da professora normal. Tudo em um arranjo institucionalizado inescapável. Me senti mal, me senti só, e as memórias não negam. Minha percepção não tratava de uma proposta para uma gestão de desigualdades, mas de trazer a Evandro a possibilidade de sair de sua própria resistência governada, assistida e vigiada, para arriscar-se a desafiar o que lhe era oferecido por uma outra dimensão do resistir. Por uma dimensão que era, para aquela relação de poder institucionalizada,
a expressão real do desgoverno. Era inimaginável conceber Evandro, com todas as suas incorreções, recebendo uma oportunidade de trabalho digno, honesto. Afinal, ele não tinha perfil para isso. Evandro resistiu, eu resisti, e nossas resistências não cumpriram outra função senão a de reforçar os nossos lugares. Não apenas diante dos nossos olhos, mas de todos os demais. Éramos referência. Mantendo assim nossas subjetividades em completo e supostamente necessário internamento pela merecida correção que se aplicava a ele e a mim. Não era uma batalha, não era uma disputa, mas mesmo com as várias tentativas, o poder normalizador manteve sua hegemonia. Decidiu-se, então, que a proposta não seria oferecida a Evandro. Afinal, para ele, aquela oportunidade não seria normal, já que ele mesmo não o era. Sequer fazia sentido pensar que um dia poderia ser. E eu me calei. A valentia que sobrava em Evandro para resistir e enfrentar diretamente a ortopedia correcional a seu modo, faltava em mim. Sobrava a submissão. Sucumbi ao silenciamento imposto pela guia normalizadora, sem me dar conta de seu alcance. A valentia não romantizada que fez de Evandro o estereótipo dessa guia, o mantinha atado pelas relações de poder, como uma árvore se mantém atada às cordas em seu guia, para que ela possa atingir a normalidade no seu desenvolvimento. Tanto eu, professora titular da turma, quanto Evandro, rotulado como mau aluno por ser indisciplinado, tínhamos pontos cruciais em comum. A maneira como nos relacionávamos com os poderes estabelecidos e o desgoverno intencional de nós sobre nós mesmos. Ainda hoje me sinto entristecida pela história. Evandro foi a primeira experiência que considero significativa em relação ao assunto indisciplina escolar e normalidade em minha jornada. O estopim da busca pela compreensão de um conflito que, antes de qualquer outro parâmetro, reverberou em mim. Essa era a narrativa que eu queria compartilhar com vocês. Desculpa que ela era um pouco longa, né? Mas eu acho que deu para vocês compreenderem bem como a gente atravessa isso no nosso dia a dia. Quantos Evandros vocês já encontraram nas suas salas de aula, nas suas escolas, na sua vida, né, na sua família? E aí, não se esqueçam, nós também somos Evandros. Não era só, ele é só um exemplo, né? No poder, dentro do contexto de um processo normalizador, o Evandro é só mais um exemplo. Fechamos pontualmente, professor do céu. Hoje eu falei, meu Deus do céu. Acho que vocês não estão me aguentando mais. Socorro, coitada. Estamos sim, estamos aguentando sim. Pode continuar. Coitados, meu Deus, falei demais hoje. Mas esse assunto é um assunto que é muito caro para mim, né? Um assunto que eu tratei com muita intensidade na minha tese. Então, eu gosto bastante de falar sobre ele. E eu trouxe esse assunto para essas próximas semanas porque eles têm tudo a ver com a abordagem Foucaultiana e também com a perspectiva do curso. E vocês pensarem sobre as relações, sobre os seus projetos, sobre suas narrativas. Por isso eu quis fechar a aula com a narrativa do Evandro, para vocês verem como essas narrativas já existem dentro de nós. É só uma questão de transcrevê-las. Falei muito, professor. Ô, Natália, essa imagem que está aparecendo por trás do obrigada está muito lazital. Está muito normal isso aí. Está normal demais hoje. Normalizei.
Pessoal, muito obrigada. Adorei estar com vocês. De novo, foi muito bom. É sempre bom, né, compartilhar aqui conhecimentos com vocês. Espero que vocês estejam gostando da disciplina. Já estamos chegando no final do ano, né? Já está assim tudo. Eu sei que para professor isso é uma loucura. Sei perfeitamente, porque também estou nesse mesmo contexto, né? Então, espero que vocês estejam aproveitando tudo que for possível. Continuo à disposição, se vocês quiserem trocar ideias, textos, a gente vai conversando, tá bom? Uma boa noite para vocês. Natália. Professor, quer fechar? Não, acho que só falar uma boa noite, nós temos 1 minuto. Eu acho até que eu me lembrei da história da professora, mas fica para uma outra hora. Ai, não Deixa para esquece. uma outra hora, tá em cima do horário. Talvez seja a história que eu me lembrei, mas uma outra hora a gente volta nesse assunto. Com certeza. Gente, boa noite para vocês. Obrigado, Então, Natália. eu só ia falar uma coisa. A minha câmera hoje não está funcionando, tá? Tá. Eu estou aqui o tempo todo. Tem uma música que eu acho que tem muito a ver com isso, que é a música do Chico Buarque, a homenagem ao malandro. Uhum. Ah, legal. Tá? Quem puder... É bem lembrado. Essa questão Muito do normal, né? Indo um pouquinho para um outro lado. Você foi para a física também? Indo um pouquinho para o nosso grande poeta também, tá bom? Mas é isso, mais uma vez, obrigado. Adorei. Natália. Imagina, eu que agradeço. Boa noite para vocês. Obrigada por terem ficado conosco até o final. E vamos em frente. Qualquer dúvida, podem me chamar, a gente continua compartilhando. Professor, sempre um prazer. Obrigada, viu? Até a próxima, gente. Boa noite. Obrigado, Natália. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.